Eu estava na cozinha embrulhando o almoço do meu filho mais novo quando ouvi a porta da frente bater. Não foi um fechar normal. Foi aquele bater de quem quer que o mundo inteiro saiba que está irritado. Meu filho mais velho entrou na cozinha com o rosto vermelho, os olhos fugindo dos meus. Ele disse que a gente precisava conversar. Meu estômago apertou. Eu conhecia aquele tom. Aquele tom de quem foi pressionado a dizer algo que não quer dizer. Ele respirou fundo, olhou para o chão e soltou. A Amanda tinha dito que eu estava dificultando as coisas, que toda vez que eles planejavam algo, eu pedia ajuda e ele acabava ficando em casa. As palavras caíram como chumbo entre nós. Amanda. A namorada dele há 4 anos. A menina que eu recebi na minha casa, que comeu na minha mesa, que dormiu no quarto ao lado, que eu abracei quando ela chorou por problemas com a própria mãe. Amanda, que agora me via como um obstáculo. Não respondi na hora. Apenas olhei para aquele homem de 26 anos que ainda parecia um menino perdido. E lembrei de como chegamos até ali. Meu nome é Helena. Tenho 52 anos. Fui casada por 28 anos com Paulo. Um homem bom, trabalhador, presente. Tivemos 2 filhos, Rafael, meu filho mais velho de 26 anos, e Lucas, meu caçula de 15. Rafael namora Amanda há 4 anos. Ela é minha nora. Ou era. Ainda não sei bem como chamar agora, depois de tudo o que aconteceu. Mas naquela época, 4 anos atrás, quando eles começaram a namorar, eu a recebi de braços abertos. Ela vinha jantar aos domingos, assistia filme com a gente, ajudava a arrumar a mesa. Paulo gostava dela. Eu também gostava. Nossa vida era simples. Morávamos numa casa com quintal, em bairro tranquilo. Paulo trabalhava como contador, eu como professora de escola pública. Jantávamos juntos todas as noites. Nos fins de semana fazíamos churrasco, víamos filme, arrumávamos a casa. Nada de luxo, mas era nosso. Era estável. Era seguro. Até que um dia, numa terça-feira comum de abril, Paulo saiu para trabalhar e não voltou. Infarto fulminante. No escritório. Aos 54 anos. Nem tempo de se despedir. Nem tempo de dizer que amava. Nem tempo. A notícia veio por telefone. A voz trêmula do sócio dele do outro lado da linha, dizendo que o Paulo tinha passado mal, que estavam no hospital, mas que tinha sido muito rápido. Eu estava corrigindo provas na mesa da sala quando atendi. Lembro do som da caneta caindo no chão. Lembro das minhas pernas cedendo. Lembro de Rafael entrando correndo, me segurando antes que eu caísse, perguntando o que tinha acontecido. Não consegui falar. Só consegui abraçá-lo e chorar. A escova de dentes que eu não conseguia jogar fora. Rafael ficou despedaçado. Eu via nos olhos dele aquela dor profunda, aquele silêncio que não tinha palavras. Lucas, meu caçula, ficou mudo. Literalmente. Passou 3 semanas sem falar. Ia para a escola, voltava, fazia lição, jantava em silêncio. À noite eu ouvia ele chorando baixinho no quarto. E eu? Eu precisava ser forte. Porque alguém tinha que ser. Precisava pagar contas. Providenciar documentos. Lidar com seguro de vida. Inventário. Burocracia infinita. Precisava levantar, cozinhar, limpar, trabalhar. Precisava cuidar dos meus filhos, que estavam desmoronando na minha frente. Não tive tempo de desmoronar. Não tive permissão. Nos primeiros meses após a morte de Paulo, Rafael tentou ocupar o lugar do pai. Ele se esforçava. Eu via isso no jeito como endireitava os ombros quando entrava em casa. No tom de voz mais firme quando falava com Lucas. Na forma como tentava resolver tudo sozinho. Ele dizia que ia arrumar a torneira, que ia buscar o Lucas na escola, que ia dar uma olhada nas contas. Ele mal tinha 26 anos, estava fazendo estágio, cursando os últimos períodos da faculdade. Mas tentava. Deus, como ele tentava. E Amanda estava ao lado dele. Sempre. Quando Paulo morreu, Amanda foi um anjo. Foi ela quem segurou Rafael quando ele desabou no velório.
Foi ela quem ficou acordada a noite inteira com ele enquanto eu cuidava de Lucas. Foi ela quem ligou para os amigos dele, avisou a faculdade, organizou o que precisava ser organizado. Nos primeiros meses, ela estava aqui quase todos os dias. Trazia marmitas prontas porque sabia que eu mal conseguia cozinhar. Levava Lucas para comer sorvete para dar um tempo de respiro. Sentava comigo na cozinha enquanto eu chorava e apenas segurava minha mão, sem dizer nada. Ela me dizia que eu não estava sozinha, que ela estava ali para o que eu precisasse. E ela estava. De verdade. Quando Rafael começou a terapia, foi Amanda quem o levou nas primeiras sessões porque ele não tinha forças para dirigir. Quando eu tive uma crise de ansiedade no meio da noite, foi ela quem atendeu minha ligação e veio correndo, dormiu no sofá, só para eu não me sentir sozinha. Eu era tão grata, tão grata. Eu dizia para ela que ela era um presente na nossa vida. Ela sorria, me abraçava, dizia que eu era família dela também, que a gente ia passar por aquilo juntas. E eu acreditava, profundamente. Rafael e Amanda eram um time. Ele tentando ser forte, ela apoiando. Eles jantavam conosco, assistiam filme com Lucas, ajudavam na casa. Parecíamos uma família se remendando. Rafael sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa, se ele podia ir ao mercado. Eu dizia que não precisava, que ele já fazia tanto. Mas ele insistia que queria ajudar. E ele ajudava. Sempre que eu precisava, ele estava ali. E Amanda também. Mas aos poucos, de forma tão sutil que quase não percebi, algo começou a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Um suspiro quando Rafael dizia que precisava fazer algo em casa. Um olhar dela para o celular no meio de uma conversa. Um comentário inocente sobre como a gente já estava melhorando. Já fazia 4 meses. 4 meses. Como se 4 meses fossem suficientes para apagar 30 anos. Depois vieram frases mais diretas, sempre ditas com um sorriso, sempre em tom de preocupação. Ela dizia que Rafael estava se sobrecarregando, que precisava pensar nele também. Perguntava se eu já tinha pensado em contratar alguém para ajudar, porque o Rafael tinha a faculdade, o estágio. Dizia que a gente precisava encontrar um novo equilíbrio, que não dava para o Rafael carregar tudo nas costas. Ela falava como se fosse cuidado, como se fosse amor. E talvez fosse no começo. Mas começou a soar diferente. 6 meses depois da morte do Paulo, resolvi fazer uma reforma na casa. Não foi capricho. Foi necessidade. A casa estava caindo aos pedaços. Infiltração no teto do quarto de Rafael. Encanamento entupido. Piso do banheiro quebrado. Coisas que Paulo sempre consertava, mas que agora eram minha responsabilidade. Chamei um pedreiro. A obra começou. E virou um inferno. Barulho o dia inteiro. Pó de cimento em tudo. Móveis empilhados na sala. Caos total. Rafael estava presente. Ajudava sempre que podia. Conversava com os pedreiros, carregava material, tomava decisões. Ele dizia que ia resolver, que ia ficar em casa para receber o material, que já tinha falado com o encanador. Ele estava tentando ser o homem da casa. E Amanda estava ao lado dele, apoiando. Ou pelo menos era o que parecia. Mas comecei a notar coisas. Os suspiros dela quando Rafael cancelava algo para ficar em casa. O jeito como olhava o celular com impaciência. As frases que começavam inocentes, mas terminavam afiadas. Ela perguntava se eu não achava que poderia resolver aquilo sozinha. Dizia que Rafael estava se anulando de novo. Perguntava quanto tempo mais ia demorar aquela reforma. E Rafael começou a mudar. Aos poucos, as respostas para mim ficaram mais secas. Os gestos de ajuda vieram acompanhados de irritação mal disfarçada. Ele perguntava se o Lucas não podia fazer aquilo, dizia que tinha outras coisas para fazer também, que não podia largar tudo toda vez que eu precisava. Um dia, quando pedi para ele me ajudar a mover um móvel pesado, ele explodiu. Me disse para contratar alguém que não dava mais para ficar pedindo ajuda dele o tempo todo. Fiquei paralisada. Falei que era só um móvel que ia demorar 5 minutos. Mas ele gritou que não era só isso, que era todo dia, que tinha alguma coisa todo dia,
que ele não aguentava mais. Amanda estava ali, assistindo. E no olhar dela, vi algo que me gelou. Não era surpresa, não era preocupação, era satisfação. Ela disse que o Rafael tinha razão, que eu estava sobrecarregando ele, que ele não era o Paulo, que tinha a vida dele. Eu respondi que sabia que ele não era o Paulo, que só precisava de ajuda. Mas ela jogou na minha cara. Então contrata, chama um profissional, para de usar seu filho como muleta. Muleta. A palavra me atingiu como um tapa. Rafael não me defendeu. Apenas ficou parado, olhando para o chão. Eu sussurrei que tudo bem, que ia me virar sozinha. E saí da sala. Nos dias seguintes fiz tudo sozinha. Carreguei compras pesadas, movimentei móveis aos poucos, mesmo doendo as costas. Liguei para técnicos desconhecidos. Paguei caro por serviços. Dirigi sob chuva, tremendo de medo, porque precisava resolver coisas. Não pedi mais nada. Rafael notou, mas não disse nada. Ele e Amanda saíam mais, viajavam nos fins de semana, postavam fotos sorridentes. E eu estava sozinha. Lucas percebia. Ele perguntava onde estava o Rafa. Eu respondia que ele estava vivendo a vida dele. Lucas falava que o Rafael morava ali. Eu dizia que morar não significava estar presente. Quando terminei de reformar o quarto do Rafael, comprei um guarda-roupas novo. Gastei parte do seguro de vida. Escolhi um bonito, de madeira clara, espaçoso. Mandei montar. O quarto ficou lindo. Quando Rafael viu, ficou surpreso. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu disse que era porque ele merecia. Ele olhou para o guarda-roupas, para mim, e algo no rosto dele me preocupou. Não era gratidão, era incômodo. Ele disse que eu não precisava. Eu respondi que eu quis. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada. À noite, ouvi vozes no quarto dele. Amanda estava lá. Ela dizia para ele ver que era exatamente o que ela tinha falado, que eu estava prendendo ele ali, que eu tinha reformado o quarto inteiro dele, comprado móvel novo, e que ele sabia por quê? Para ele não querer sair. Para ele achar que ali era tão bom que não precisava construir a própria vida. Rafael tentou argumentar, mas ela cortou. Disse que eu sabia exatamente o que fazia, que eu manipulava ele, que fazia ele se sentir culpado, se sentir obrigado, e que ele caía toda vez. Ele falou que eu era a mãe dele. Ela rebateu que ela era namorada dele há 4 anos e perguntou quando ele ia escolher o futuro deles em vez do meu passado. Houve um silêncio. Rafael disse que não podia me abandonar naquele momento. Amanda respondeu que ninguém estava falando em abandonar, mas em colocar limites, em dizer não, em viver a vida dele sem culpa. Mas que ele não conseguia. E sabe por quê? Porque eu não deixava. No dia seguinte, Rafael me procurou. O rosto dele estava fechado, duro. Não era mais meu menino. Era um estranho. Ele disse que a gente precisava conversar, que aquela dinâmica não estava funcionando mais. Eu perguntei o que não estava funcionando. Ele me acusou de ter reformado o quarto dele sem perguntar, de ter comprado móvel caro, de fazer tudo aquilo esperando o quê? Que ele ficasse ali para sempre? Que ele fosse o substituto do pai? As palavras dele me cortaram. Eu disse que não esperava nada, que tinha sido um presente. Ele respondeu que presente vem com expectativa. Sempre vem, e que não aguentava mais aquela pressão. Perguntei que pressão. Ele explodiu. De ser o homem da casa, de ter que resolver tudo, de não poder viver a vida dele porque eu precisava dele o tempo todo. Tentei explicar que não estava pedindo para ele ser o homem da casa, só estava pedindo ajuda quando precisava. Mas ele disse que era todo dia. Todo dia eu pedia alguma coisa. Que ele não tinha mais vida própria. Que a Amanda tinha razão. Que eu estava usando ele como muleta porque não aceitava que o pai tinha morrido. Comecei a chorar. Disse que aquilo não era verdade. Ele insistiu que era sim, que eu não deixava ele ir embora, não deixava ele crescer, porque estava com medo de ficar sozinha. Mas que ele não podia carregar isso. Que precisava de espaço, que precisava de distância. E saiu.
Sentei no chão da cozinha e chorei até não ter mais lágrimas. Meu filho estava se afastando. E eu não sabia como impedir. As semanas que se seguiram foram as piores da minha vida. Rafael mal falava comigo. Respondia com monossílabos. Evitava estar na mesma sala. Jantava no quarto. Saía cedo. Voltava tarde. Sempre com Amanda. Ela vinha menos. Mas quando vinha, era como se fosse dona da casa. Falava alto, decidia coisas, ocupava espaço. E Rafael sorria para ela. Aquele sorriso que não dava para mim há semanas. Tentei conversar com ele várias vezes. Perguntava se a gente podia conversar. Ele dizia que não tinha tempo. Eu implorava. Dizia que não aguentava aquele silêncio. Ele respondia que também não aguentava, mas que não tinha o que falar. Lucas estava confuso, assustado. Perguntava por que o Rafa estava daquele jeito, por que ele não falava mais com a gente. Eu respondia que ele estava processando as coisas do jeito dele. Lucas falava que o irmão era grosso comigo, que ele não gostava daquilo. Eu dizia que ia melhorar, mas não melhorava. A cada dia ficava pior. 1 mês se passou, depois 2. Rafael e eu morávamos na mesma casa, mas éramos estranhos. Ele não me olhava nos olhos. Não perguntava como eu estava. Não se importava. E Amanda? Amanda estava ganhando. Foi numa quinta-feira à tarde, 2 meses depois do silêncio ter começado, que tudo mudou. Rafael chegou em casa no meio do dia. Isso era estranho. Ele nunca voltava no horário de almoço. O estágio era longe, não fazia sentido ele vir até aqui. Mas ele entrou. E o rosto dele estava diferente. Pálido. Em choque. Como se tivesse visto algo que não conseguia processar. Perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem. Ele não respondeu. Apenas subiu direto para o quarto e bateu a porta. Fiquei ali, parada na sala, sem entender. Lucas estava na escola. Éramos só nós dois em casa. Subi a escada devagar. Bati na porta do quarto dele. Perguntei se podia entrar. Ele disse que sim. Quando abri a porta, o encontrei sentado na beirada da cama, segurando o celular com as 2 mãos, olhando para a tela como se estivesse tentando decifrar algo impossível. Sentei ao lado dele. Não falei nada. Apenas esperei. E então ele me mostrou. Uma mensagem. No celular da Amanda. Ela tinha deixado o celular no carro dele pela manhã, quando ele a deixou no trabalho. E uma notificação tinha aparecido na tela enquanto ele dirigia de volta. Uma mensagem de uma amiga dela. A amiga perguntava como tinha sido, e Amanda tinha respondido: "Tão bom ser pega de jeito por um homem de verdade." Meu sangue gelou. Rafael me olhou com aqueles olhos perdidos, destruídos. Disse que tinha parado o carro na hora, que tinha aberto a conversa inteira, que tinha visto tudo. Mensagens de semanas, encontros no horário de almoço, um cara do trabalho dela. Detalhes que não preciso repetir aqui, mas que estavam todos ali, escritos, sem margem para dúvida. Ela tinha traído meu filho. Meu filho que estava se afastando de mim por causa dela. Meu filho que tinha me chamado de manipuladora, que tinha me acusado de prender ele, que tinha ficado 2 meses sem falar comigo. Tudo por ela. E ela estava traindo ele. Senti uma raiva subir dentro de mim como nunca tinha sentido antes. Uma raiva quente, urgente, protetora. Perguntei onde ela estava. Rafael disse que ela estava no trabalho, que ele não tinha ido lá, que tinha vindo direto para casa porque não sabia o que fazer. Peguei a chave do meu carro. Rafael perguntou onde eu ia. Respondi que ia ter uma conversa com a Amanda. Ele disse para eu não ir, que ele ia resolver. Eu disse que não, que dessa vez quem ia resolver era eu. Ninguém faz isso com meu filho. Ninguém. Dirigi até o escritório onde Amanda trabalhava. Estacionei na frente. Mandei mensagem para ela dizendo que estava ali embaixo, que precisava falar com ela, que era urgente. Ela demorou 15 minutos para descer. Quando apareceu, estava sorrindo, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir meu filho.
Ela se aproximou do carro, abriu a porta, entrou. Perguntou o que tinha acontecido, se estava tudo bem com o Rafael. Olhei para ela. Para aquele rosto que eu tinha aprendido a amar como se fosse minha filha, e não consegui mais segurar. Perguntei se ela achava mesmo que eu não ia descobrir. Ela franziu a testa. Perguntou descobrir o quê? Eu disse: a traição. O rosto dela mudou. A cor sumiu. Tentou gaguejar algo, mas eu não deixei. Eu disse que o Rafael tinha visto as mensagens. Que ele tinha visto tudo. Que ela tinha traído ele, humilhado ele, destruído ele. E sabe o que era pior? Que ela tinha feito isso enquanto me afastava dele. Enquanto plantava mentiras na cabeça dele sobre mim. Enquanto fazia ele me tratar como inimiga. Ela tentou se explicar. Disse que não era o que eu estava pensando. Que tinha sido um erro. Que ela estava confusa. Eu a interrompi. Disse que não queria ouvir desculpas. Que não era comigo que ela tinha que se explicar. Era com o Rafael. Mas que antes disso ela ia me ouvir. Eu disse que ela tinha entrado na minha casa como família. Que eu tinha confiado nela. Que quando meu marido morreu, quando minha família estava despedaçada, ela estava ali. E eu acreditei que era por amor. Mas não era. Ela estava lá plantando veneno, fazendo meu filho me odiar, me afastando dele. Para quê? Para trair ele pelas costas? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas não eram de tristeza. Eram de raiva, de indignação. De uma mãe que viu o filho sendo destruído 2 vezes pela mesma pessoa. Eu disse que ela não merecia meu filho, que ele tinha passado 2 meses sem falar comigo por causa dela. 2 meses acreditando que eu era manipuladora, que eu estava prendendo ele. E durante esse tempo todo, ela estava traindo ele, usando a dor dele, a vulnerabilidade dele, para fazer o que quis. Amanda começou a chorar. Disse que era uma pessoa horrível, que não sabia por que tinha feito aquilo, que amava o Rafael. Eu disse que ela não sabia o que era amor, porque amor não manipula. Amor não afasta filho de mãe. Amor não trai. Mandei ela descer do meu carro. Ela tentou falar mais alguma coisa, mas eu gritei: desce do meu carro agora! Ela desceu, chorando. Fechei a porta e saí dali dirigindo, o corpo inteiro tremendo. Quando cheguei em casa, Rafael estava no mesmo lugar, sentado na beirada da cama, segurando o celular. Sentei ao lado dele de novo. Disse que tinha ido lá, que tinha falado com ela. Ele perguntou o que eu tinha dito. Respondi que ela não merece você. Ele encostou a cabeça no meu ombro e chorou. Chorou como não chorava desde o funeral do pai. E eu segurei ele, acariciei o cabelo dele e deixei ele chorar. Porque era isso que ele precisava. Não de explicações, não de respostas. Só de uma mãe que estivesse ali, segurando ele enquanto o mundo desmoronava. Ele disse que tinha visto as mensagens, que sabia de tudo, que estava terminado. Ela tentou se explicar do outro lado da linha, eu ouvi a voz dela saindo alta do telefone desesperada. Mas Rafael apenas repetiu: acabou. E desligou. Depois ele ficou ali, sentado no sofá da sala, olhando para o celular na mão, como se ainda estivesse processando que tudo aquilo era real. Lucas chegou da escola naquele momento. Entrou pela porta, viu a gente ali, sentiu o clima pesado. Perguntou o que tinha acontecido. Rafael olhou para ele e disse apenas: a Amanda e eu terminamos. Lucas não perguntou por quê. Acho que ele sempre soube que tinha algo errado. Apenas sentou do outro lado do sofá, do lado do irmão, e ficou ali em silêncio. Nós 3 ficamos assim por um tempo, sem falar, apenas juntos. E então Rafael se virou para mim. Disse que precisava falar. Que precisava me pedir desculpas. Por tudo. Pelos 2 meses de silêncio. Pelas acusações. Por ter acreditado nela em vez de acreditar em mim. Por ter me chamado de manipuladora quando a única coisa que eu estava fazendo era tentar sobreviver. Eu disse que ele precisava ouvir uma coisa. Que não era hora de só abraçar e esquecer.
que ele era adulto e precisava entender o que tinha feito. Ele me olhou surpreso. Não estava esperando aquilo. Eu disse: "Você passou 2 meses sem falar comigo. 2 meses me tratando como se eu fosse sua inimiga. Me acusou de manipular você, de prender você, de usar a morte do seu pai para te controlar. Você me olhou com raiva, com desprezo. E eu? Eu estava apenas tentando sobreviver, tentando manter essa família de pé." As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas minha voz saiu firme. Eu continuei. A Bíblia diz para honrar pai e mãe. Você sabe por quê? Não é só um mandamento solto. É porque a família é a base de tudo. É o que nos sustenta quando o mundo desmorona. Seu pai morreu. E em vez de a gente se unir, você escolheu acreditar em uma pessoa de fora. Escolheu as palavras dela em vez das minhas. Escolheu me afastar em vez de me abraçar. Rafael abaixou a cabeça, chorando. Eu disse: "Não estou falando isso para te machucar. Estou falando porque você precisa entender a gravidade. Família não é descartável. Mãe não é descartável. Eu carreguei você no ventre. Passei noites acordada quando você estava doente. Trabalhei até os ossos para você ter roupa, comida, educação. E quando eu mais precisei de você, quando estava mais vulnerável, mais quebrada, você me abandonou. Por ela." Ele soluçou. Disse que sabia, que estava com vergonha, que não sabia como consertar. Eu respirei fundo. Disse: "Você conserta honrando daqui pra frente. Conserta escolhendo família. Conserta lembrando que namorada vai e vem. Mas mãe é uma só. Que seu pai não está mais aqui para te ensinar essas coisas. Então eu vou ensinar. Família vem primeiro. Sempre. Não importa o que aconteça. Não importa quem apareça na sua vida. Família é para sempre." As lágrimas dele caíam sem parar. Ele disse que o pai ia ficar decepcionado com ele. Eu concordei. Disse que sim. Ia. Que o pai sempre colocou a gente em primeiro lugar. Sempre. E que ele esperava que os filhos fizessem o mesmo. Mas que o pai também era humano. Também errava. Também acreditava nas pessoas erradas. E que o importante não era nunca errar. Era reconhecer quando erra e mudar. Eu disse: "Você errou, filho. Errou feio. Me machucou de um jeito que eu nunca imaginei que um filho meu fosse me machucar. Mas você reconheceu. E está aqui. Então agora você vai fazer diferente. Vai honrar essa família. Vai honrar a memória do seu pai. Vai ser o homem que ele te ensinou a ser." Ele assentiu, engasgado de tanto chorar. Disse que ia, que prometia, que nunca mais ia deixar alguém de fora destruir a gente por dentro. Só então eu abri os braços. E ele se jogou neles como quando era criança. E eu segurei ele. Segurei meu filho. Meu menino, que tinha se perdido, mas tinha voltado para casa. Lucas se juntou ao abraço. E nós 3 ficamos ali, abraçados no meio da sala, pela primeira vez em meses nos sentindo como família de novo. Hoje, meses depois de tudo isso, quando olho para trás, vejo tudo com outros olhos. Vejo que quase perdi meu filho. Não para a morte, como perdi meu marido, mas para algo pior, para a divisão, para a manipulação, para escolhas erradas que destroem por dentro. Rafael continua morando aqui, mas agora é diferente. Ele não mora por obrigação ou por culpa. Mora porque escolheu. Porque entendeu que família é o que nos sustenta quando tudo desmorona. Ele ajuda em casa, mas sem se anular. Lucas também participa mais. Está virando um homem. E eu? Eu aprendi a pedir menos e a valorizar mais cada gesto de amor, por menor que seja. Rafael começou a namorar de novo alguns meses depois. Uma menina chamada Beatriz, que trabalha com ele. Ela é diferente. Quando vem jantar aqui aos domingos, ajuda a arrumar a mesa sem eu pedir. Conversa com Lucas sobre futebol. E quando Rafael diz que precisa fazer algo em casa, ela não suspira. Ela sorri e pergunta se pode ajudar. Essa é a diferença. Ela entende que quando você ama alguém, você ama a família dele também.
Você não compete. Você soma. Sobre Amanda, soube por uma conhecida que ela está com outra pessoa agora. Alguém sem família próxima, sem vínculos fortes, sem passado complicado. Não tenho raiva dela. Tenho pena, porque ela nunca vai entender o que é construir algo real, algo que dura, algo que te sustenta nos dias ruins. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é perfeita. A gente briga, magoa, decepciona, mas no final, se for família de verdade, a gente volta. A gente perdoa. A gente reconstrói. Aprendi que honrar pai e mãe não é sobre obediência cega. É sobre respeito. É sobre reconhecer que aquelas pessoas te deram a vida, te criaram, te amaram, quando você era impossível de amar. É sobre não jogar isso fora por qualquer um que apareça na sua vida com palavras bonitas. Aprendi que manipulação é silenciosa. Ela não chega gritando. Ela chega plantando dúvidas, criando distâncias, fazendo você questionar as pessoas que sempre te amaram. E quando você percebe, já perdeu anos, já machucou quem não merecia, já destruiu o que era precioso. Aprendi que defender filho não é ser mãe possessiva, é ser mãe. Ponto. Quando você vê seu filho sendo destruído, sendo usado, sendo manipulado, você não fica quieta. Você ruge. Você luta. Você protege. Porque é para isso que mãe existe. E aprendi que família é escolha. Todo dia. É escolher perdoar quando dói. É escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. É escolher honrar mesmo quando ninguém está vendo. É escolher amor em vez de orgulho. Paulo me faz falta todos os dias. O lugar dele na mesa continua vazio. A cama ainda parece grande demais. Mas olho para meus 2 filhos. Vejo eles rindo na sala. Vejo eles juntos. Vejo eles me abraçando antes de dormir. E sei que ele está orgulhoso. Porque a gente passou pela tempestade. E a gente não afundou. A gente se segurou um no outro e remou até chegar em águas mais calmas. Isso é família. Isso é o que importa. E você? Você já precisou rugir para proteger quem ama? Já se sentiu descartável na vida dos seus próprios filhos? Família para você é sangue ou é quem fica? Conta sua história. Eu quero ouvir. Porque sei que não estou sozinha. Sei que tem outras mães passando por isso. Outras famílias sendo testadas. Outros filhos precisando aprender o que realmente importa. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente se fortalece. Mais a gente lembra. Família não é obstáculo. Família é porto seguro. E no final, é tudo o que a gente tem.